Olá, meu nome é Emanuel Gibson, bem-vindo a mais um vídeo de eletromagnetismo aplicado, onde nós estamos abordando neste vídeo a capacitância distribuída, como determinar e qual é feito no desempenho do cabo coaxial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Obrigado. Nossos objetivos são determinar a capacitância distribuída em um cabo coaxial a partir da geometria, dos condutores e do dielétrico, bem como analisar o modelo de capacitância distribuída e suas limitações. Veremos os seguintes assuntos: parâmetros elétricos e mecânicos do cabo coaxial, o modelo de parâmetros distribuídos, capacitância distribuída e será que dá certo? Deixe seu like e ajude a difundir o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Vamos começar pelos parâmetros elétricos e mecânicos do cabo coaxial. Devido à grande variedade de cabos coaxiais, vários tipos e aplicações, nós temos que ter algumas normas, algumas medidas, algumas referências para a nossa análise. Nós vamos supor o modelo de cabo coaxial com um raio do condutor interno, um raio do condutor externo, RA/RB, a condutividade do dielétrico e a condutividade do condutor e a constante dielétrica do dielétrico. E nós estamos trabalhando com um certo comprimento de cabo. Aí estão os parâmetros e o significado de cada um deles. Como medir? Esse é o diâmetro do condutor interno, o diâmetro externo do condutor interno. Nós temos o dielétrico e o diâmetro interno do condutor externo, que é o diâmetro do dielétrico. A última capa metálica, a parte mais externa, vai ser o diâmetro externo do condutor externo, então vai ter uma espessura. Finalmente, nós temos o diâmetro da capa externa de proteção do cabo coaxial. Vejamos um exemplo comercial. O fabricante nos informa as medidas de cada um dos componentes do cabo, do condutor interno, do dielétrico, do condutor externo. Por exemplo, o condutor interno tem um diâmetro externo de 0,935. O manual está em inglês, produzido nos Estados Unidos, e lá eles utilizam ponto onde nós utilizamos vírgula. Atenção para isso. Os parâmetros elétricos também especificados em termos de impedância entre 48 e 52 ohms, capacitância de 100,7 picofarad por metro, temos a velocidade relativa de 66,3% e o retardo do sinal. Veremos agora o modelo de parâmetros distribuídos. Nós estamos considerando um cabo coaxial com um gerador e uma carga transferindo energia. A análise de modelo também se aplica para linhas paralelas. Nós vamos considerar um segmento diferencial, um trecho muito pequeno do cabo, e vamos modelá-lo para uma quantidade, uma composição de L, R, G e C. Esse é o modelo geral de linha de transmissão de parâmetros distribuídos. O modelo é válido apenas para cabos metálicos. Ele representa um comprimento elementar, ínfimo, diferencial, como nós falamos na matemática. R' resistência por unidade de comprimento, L' indutância por unidade de comprimento, G' condutância por unidade de comprimento. Estamos particularmente interessados na capacitância por unidade de comprimento, dado por farad por metro, ou picofarad por metro, farad por quilômetro, é unidade de capacitância por unidade de comprimento. Não existe um resistor minúsculo, você não vai serrar o cabo e achar um resistor, não vai achar um indutor, não vai achar um capacitor, não vai achar um resistor em paralelo. Esses componentes modelam o comportamento do sinal ao longo do cabo. Então nós temos essa indutância distribuída L', uma resistência distribuída L', condutância distribuída G' e capacitância distribuída C', que é o nosso interesse. Vejamos como o fabricante nos dá essa informação. Observe que ele informa que, para esse cabo, a capacitância nominal é de 86,61 picofarad por metro. Ele informa tanto em picofarad por pé como picofarad por metro. E também temos a indutância. Lembrando de vídeos anteriores, se nós temos o valor da indutância e da capacitância distribuída de cabo coaxial, podemos calcular a impedância desse cabo. É uma aproximação para a linha sem perda. Você lembra do vídeo anterior? Fazendo a conta,
obtemos 57,86 ohms. Está perto, mas não é bem o valor de 53 ohms que o fabricante cita. Então, nós fizemos uma aproximação e pagamos o preço dessa aproximação. Nosso valor está um pouco diferente do valor real. A capacitância C é um modelo para as perdas de campo elétrico, já que a linha de transmissão são dois condutores separados por um dielétrico, que é um capacitor. O capacitor está em paralelo conforme o sinal trafega na linha. Quanto mais alta a frequência, menor a impedância do capacitor e ele joga para a terra o sinal. Então, introduzindo uma atenuação que varia com a frequência. A capacitância distribuída de um cabo coaxial ela é definida a partir da própria definição de capacitância. É o que veremos em seguida. Se você está gostando, deixe seu like. Ajude a difundir o conhecimento em nosso próprio idioma. Esta é a definição de capacitância, carga dividido por diferença de potencial. A partir dessa definição, nós vamos considerar a carga como uma densidade linear de cargas vezes o comprimento, coulomb por metro vezes metro. Vamos calcular a diferença de potencial VAB entre os condutores do cabo coaxial. Para isso, nós vamos calcular o campo elétrico entre condutor interno e externo. É uma equação aproximada, já conversamos sobre isso. Aí nós obtemos a diferença de potencial, substituímos de volta na definição e vamos ter a capacitância distribuída. Se você está interessado num passo a passo mais detalhado, acompanhe que você pode deduzir ou acompanhe a dedução. No final, você vai encontrar que o valor de uma capacitância de um determinado segmento de cabo coaxial. Observe que o L, o comprimento, está do lado direito. Então, deu o comprimento do cabo que eu te digo o valor da capacitância total. Se você quiser agora a capacitância distribuída, você vai dividir esse C por comprimento. Nós vamos 2πε0εr log neperiano de RB/RA. Todos esses parâmetros já foram apresentados. Logaritmo neperiano, atenção. Para você não esquecer, aí estão alguns valores de constante dielétrica de materiais utilizados em capacitores, dois primeiros, ou de aplicação geral, vidro e cerâmica. Podemos também utilizar a densidade superficial de cargas. Talvez você tenha estudado isso na faculdade, vendo a partir da distribuição superficial. Seria uma dedução bastante parecida e vamos chegar certamente ao mesmo resultado. Uma coisa interessante quando nós fazemos essas contas é que nós estamos considerando que tem um equilíbrio de cargas. A carga do condutor interno e do condutor externo são iguais de sinal contrário. Ou, se você quiser pensar, a corrente no condutor interno é igual ao do externo. Quando existe esse equilíbrio de cargas correntes, é que acontece a blindagem elétrica do capacitor. Se alguma corrente não envolver comportamentalmente a corrente interna, uma perda pelo aterramento, por exemplo, você perde a blindagem do cabo e vai ter problema. Mas dá certo essa equação? Bom, sabemos que a capacitância distribuída do cabo, realmente qualquer cabo coaxial se comporta como um filtro passa-baixa. Isso é óbvio, então, pessoal, só você medir. O comportamento do cabo, então, é um filtro passa-baixa. Quanto maior a frequência de operação, maior vai ser a atenuação desse cabo. Então, nós temos três efeitos em função da frequência. A resistência série, em função da profundidade pelicular, a indutância e a capacitância em paralelo. Utilizar uma equação um pouco mais simplificada, com a capacitância distribuída expressa em picofarad por metro. Nós vamos trabalhar também com logaritmo na base 10, o log na base 10. Vamos trabalhar com a velocidade de fase que o fabricante fornece e vamos trabalhar com os diâmetros dos condutores externo e interno que o fabricante fornece. Então, no denominador, VF, dB e dA são fornecidos normalmente pelo fabricante. Mais uma vez, logaritmo na base 10, os diâmetros em milímetros e com a velocidade relativa ao quadrado. Condutor interno, diâmetro externo, espessura da malha ou do condutor externo e o dielétrico que envolve o condutor interno. Pode ser o ar. Vamos fazer um primeiro exemplo. Aí o fabricante nos deu os seguintes dados, em termos de dimensão e do material que é utilizado, a velocidade relativa de propagação. Com os dados fornecidos, nós substituímos na equação e encontramos que a capacitância distribuída pelo nosso modelo teórico é de 110,14 picofarads por metro. E o que o fabricante diz que é? O fabricante nos diz que a capacitância é de 100,7 picofarads por metro. Nós calculamos 110,14.
Uma diferença de cerca de 10% de erro. Quem que está errado? Quem que está certo? O fabricante, certamente, fabricante de renome, ele vai colocar um valor médio do seu cabo. E nós estamos calculando através da teoria. Mas encontramos uma diferença. Vamos ver daqui a pouco o que podemos fazer. Vamos fazer um cálculo de capacidade distribuída de um segundo cabo. Os dados do fabricante, substituímos na equação e obtemos 95,08 picofarad por metro. Quanto que o fabricante informa que é? 86,61 picofarad por metro. Parece que o nosso modelo tem um erro de cerca de 10%. O que será que está acontecendo? Por que nós erramos? Já conversamos sobre isso. Nós erramos porque nós fizemos diversas simplificações para que pudesse ter uma solução tratável, sem utilizar ferramentas mais avançadas de cálculo. Simplificamos porque com esse erro de 10%, ele geralmente é tolerável e aceitável. Se você quiser resultados mais precisos, vai precisar de softwares específicos de simulação de eletromagnetismo, que são bem caros. O que nós simplificamos que não deu certo, ou deu um afastamento do valor do fabricante medido? Os cálculos estão corretos. Vamos ver as suposições. Primeiro, o nosso condutor, a dedução do campo elétrico, é um condutor interno filamentar, infinito, de raio praticamente zero. É uma suposição errada? Não, não é. É uma aproximação. E a gente paga o preço dessa suposição simplificada. Se nós tivéssemos usado densidade superficial de cargas, íamos chegar ao mesmo resultado. Só que a gente tem que supor que todas as cargas estariam distribuídas pela superfície. Uma capa de espessura de um elétron. Não existe isso. As cargas penetram no condutor. Olha o vídeo anterior, quando a gente falou de profundidade pelicular. Nós vamos falar de novo quando falamos de resistência distribuída. É uma suposição simplificada e imprecisa, e levando a erro. E a espessura do condutor externo? Estamos considerando que toda a carga que equilibra está na parte interna da malha. Não, não é verdade. Os elétrons, as cargas, penetram no condutor. Logo, teria que ser levado em conta para um resultado mais preciso. De novo, de novo o fenômeno da profundidade pelicular. E afinal, isso funciona ou não funciona? Funciona, evidentemente que funciona. Usa na engenharia, referência, nós fazemos análise de projetos baseados nessas equações. O que nós temos que fazer é saber que nós temos um certo erro. Se nós vamos usar soluções simplificadas, vamos ter respostas com a faixa de tolerância. Mas é uma simplificação, como tudo que se faz na engenharia e na engenharia elétrica. Ou você está achando que a lei de Ohm funciona sempre? Quem dera. Conclusão, você tem o que você paga, simplifique, mas saiba o que está fazendo e conviva com as tolerâncias. Mesmo que você meça alguma coisa, tem um erro. Então a sua medida mais precisa, melhor equipamento, sempre haverá erro. Medir é errar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, divulgue para os seus amigos, conhecidos, para que ele possa ser comentado, dê suas críticas e sugestões, para podermos melhorar ainda mais o canal. Obrigado. E no próximo vídeo, nós vamos falar de indutância distribuída. O que esse indutor faz no cabo coaxial, no desempenho, no comportamento em relação ao sinal aplicado? Aqui no canal você encontra dezenas de vídeos sobre propagação em antenas, eletromagnetismo aplicado. Estamos fazendo agora uma série só sobre cabo coaxial, sistemas de telecomunicações e também eletrônica aplicada. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho, deixe suas críticas e sugestões. Obrigado e até o próximo vídeo.